João capítulo 10, versículo 11. Nós falaremos sobre Jesus, o bom pastor. Leremos apenas esse verso, inicialmente, e estudaremos hoje os versos de 11 a 21, ao longo dessa mensagem. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar. Deus, nós estamos diante de Ti, Deus, te rogamos Teu auxílio, a Tua graça, a Tua misericórdia, para pensar e refletir sobre a Tua palavra. Deus, nos alimenta com a Tua palavra, ó Deus. Nos ilumina, ó Deus. Nos orienta, Senhor Deus. Renova nossas forças, nossa esperança, nossa fé, nosso amor ao Senhor, à Tua obra, ao Teu reino, Deus. Faz isso, Deus, por meio da ministração da Tua palavra. Deus, estamos seguros em Tuas mãos. Somos ovelhas Tuas, ó Deus. Que essa verdade encha o nosso coração de alegria nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, no fim de ano, a figura do Papai Noel surge em todo lugar. Em músicas, filmes, brinquedos, representações artísticas, lugares turísticos, enfim. Nós nos lembramos do bom velhinho, De forma necessária, temos que lembrar do bom velhinho. Papai Noel é aquela figura cultural mais representativa da bondade no imaginário social. Alguém que se prepara o ano todo para presentear as crianças na noite de Natal por seus bons feitos. Então, comumente, nós somos lembrados do quão generoso é o Papai Noel. Minha filha ainda é pequena, 1 ano e 10 meses, para entender esse imaginário. Mas eu já tenho aproveitado as oportunidades para fazer um contraste quando ela vê a imagem do Papai Noel e quando eu falo de Cristo para ela. Eu digo: filha, Papai Noel não é bom. Biblicamente falando, no sentido bíblico de bondade, o Papai Noel não passa nem perto de ser bom. Nós não podemos dizer Deus é bom, o Papai Noel é bom. Apesar de nosso imaginário cultural ver a figura do Papai Noel como sendo boa, até porque ele comunica determinadas verdades de valores cristãos, como generosidade, e é inspirado no bispo cristão, o bispo Nicolau, do século III e do século IV. Apesar de tudo isso, o Papai Noel cultural, essa imagem que nós temos na nossa cultura, ela retribui as crianças por seus bons atos. Ele pode até ser justo, dar a quem é devido o que merece, mas não é gracioso, não é bom no sentido bíblico. Biblicamente falando, meus irmãos, ser bom significa amar deliberadamente, incondicionalmente e gratuitamente. Ser bom implica ser misericordioso e gracioso o tempo todo. E ser bom significa ser despojado a ponto de dar a própria vida em benefício dos outros. Apesar de o ser humano poder praticar atos de bondade, inclusive essa figura do Papai Noel praticar no final do ano atos de bondade, só Deus preenche todos esses requisitos de bondade. De ser deliberadamente bom, incondicionalmente bom, gratuitamente bom, misericordioso o tempo todo, despojadamente entregue a dar a sua vida em benefício dos outros. Jesus cumpre os requisitos bíblicos de bondade e se revela como bom pastor de suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que acontecia nesse momento aqui em que Jesus profere essas palavras? No capítulo 9 de João, Jesus havia curado um homem cego de nascença. Ele era um mendigo e todas as pessoas já sabiam daquele homem que era cego de nascença. E Jesus ele fez algo extraordinário. Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem e mandou que ele se lavasse.
esse é um texto muito singular e extraordinário, porque mostra que Jesus ele tem uma atitude criadora. Ele reconstitui os olhos do homem a partir da terra. Mistura, né, faz aquele lodo, coloca nos olhos do homem, manda que ele se lave e ali ele passa a ver. Agora, era sábado, né, dia de descanso. O que aconteceu? Os religiosos fariseus, eles não observaram a cura, né? Mas sim o fato de que era um dia que era para ser um dia de descanso e que o milagre não deveria ou não poderia ser feito naquele dia porque significaria trabalho e quebra do mandamento. Então eles chamaram aquele homem, interrogaram a ele, né, sobre Jesus, interrogaram os pais dele, mas aquele homem em específico, né, que foi curado, ele deu 3 respostas muito interessantes no capítulo 9. Ele disse, olha, quem foi que fez isso com você? Né? Ele deu a vista. Ele disse, olha, foi um profeta. Ele é um profeta. E ele foi interpelado mais uma vez. E ele disse, olha, bom, se ele era pecador ou não, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. E ainda mais uma vez interpelado, esse homem curado disse o seguinte, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E ele é expulso da presença dos fariseus e ele acaba encontrando Jesus logo em seguida. E Jesus, ao encontrar esse homem, ele se revela como um ponto de inflexão, como um ponto decisivo e divisivo da história. No capítulo 9, verso 39, Jesus diz algo muito revelador que nos ajudará a entender o texto posterior. Ele disse no capítulo 9, verso 39, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Veja, Jesus, ele quis dizer que aquele indivíduo que não conhecia o próprio Deus, e era cego, fisicamente inclusive, passaria a ver o Evangelho. E aqueles que viam e sabiam, né, tinham conhecimento da lei, que na verdade eram tidos como sendo pessoas que viam, na verdade se revelariam como cegos. O ponto que Jesus está dizendo aqui é que ele está trazendo julgamento sobre a terra. 2 tipos de pessoas, né? Os cegos e aqueles que veem. Dado esse contexto, Jesus apresenta 2 metáforas para explicar como esse julgamento se revela. E na semana passada o pastor Inácio explicou, né, do verso 1 ao verso 10, em que Jesus, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Então ele quis dizer, olha, eu sou o pastor, cuja voz conduz as ovelhas, e o fato é que as ovelhas, né, mal enxergam, e o pastor vai conduzindo essas ovelhas por sua voz. Então isso nos lembra que aqueles que não veem passarão a ver, passarão a ser conduzidos pelo pastor. Essa é a ideia. Então, Jesus ele diz isso nos primeiros versos do capítulo 10. As ovelhas que pouco enxergam escutarão a voz do pastor e serão conduzidas. E elas verão, ou seja, conhecerão o pastor e a vontade de Deus, a palavra de Deus, a glória de Deus. As ovelhas nunca seguem um estranho. Jesus diz isso ainda, né, nos primeiros versos de João. E ele estava falando dos estranhos como sendo os falsos profetas. Aqueles que viam, mas que na verdade não viam. Que não poderiam ouvir a voz do pastor. E aí ele diz, olha, eu sou a porta das ovelhas e quem entra por mim será salvo. Então, ele afirma que vem o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E o ladrão significa os falsos mestres, os cegos, que não conhecem a Deus, que não conhecem a voz do pastor e conduzem pessoas à perdição. E eles vêm para matar, roubar e destruir. Mas eu vim dar vida e vida em abundância. Ou seja, eu vim trazer salvação, libertação. Eu vim fazer com que os cegos vejam a verdade. E aí, os versos que nós estudaremos agora, é justamente a segunda metáfora que Jesus vai falar, que é, eu sou o bom pastor. Ele vai continuar o mesmo argumento. É importante que a gente entenda que existe um argumento aqui, que é esse argumento. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então veremos agora a segunda metáfora que Jesus trará nesse capítulo 10 de João.
Do verso 11 ao verso 13, nós encontraremos o contraste entre o bom pastor e o mercenário, ou o assalariado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, ou o mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Vejam, a primeira informação importante aqui é que Jesus se apresenta como o bom pastor. Por que eu destaco esse artigo, definido? Ele não é apenas um pastor. Ele não está somando uma miríade de pastores. Não, ele é o pastor. Então, essa fala de Jesus ela é messiânica, porque ele está remetendo a vários textos do Antigo Testamento, em que a figura de Deus conduzindo seu povo como o pastor, encontra plenitude na pessoa de Jesus. Especialmente, tem um texto lá em Ezequiel 34, 23, em que o povo de Israel estava disperso, perdido, e a palavra fala que viria um da linhagem de Davi, semelhante a Davi, que viria congregar e cuidar do povo de Deus. Esse seria o pastor. E a prova que Jesus diz, olha, eu sou esse pastor da linhagem de Davi, esse pastor prometido, é porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. E quando eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu congrego o povo de Deus que está disperso. Eu concentro em mim todo o povo de Deus de todas as eras. Então, por isso que ele é o bom pastor, o bom pastor. Tem outro elemento aqui. As ovelhas sabem que ele é bom. Veja, o elemento de bondade aqui muito importante. Essa é a característica definidora de Jesus aqui. Por quê? Porque ele é singular. Ele se sacrifica. Ele faz uma entrega voluntária em benefício das ovelhas. E veja que o sacrifício de Jesus não é um sacrifício de um mártir por uma causa. Ele não morre voluntariamente para dar vazão ou continuidade ou força a uma causa. Como, por exemplo, alguém poderia, em nome da liberdade, perder a sua vida. Não. Na verdade, Jesus ele age como um substituto de todas as ovelhas. É como se ele dissesse, as ovelhas estão em perigo de morte, elas estão prestes a cair num precipício e eu vou me colocar para ser lançado nesse precipício, em substituição às ovelhas, de modo que as ovelhas não precisarão ser lançadas nesse precipício. Então ele substitui, ele não só dá força a uma causa, ele substitui pessoas, é um ato voluntário. E essa é a prova, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele não dá a sua vida pelas ovelhas apenas como um pastor que protege e morre se vier um lobo. Não, ele substitui as ovelhas diante do lobo. Isso aqui é extraordinário. Continuamos. Jesus, então, ele está contrastando a qualidade, com a sua qualidade enquanto pessoa, com a ação dos mercenários, que eram os falsos líderes, aqueles que viam, os falsos líderes religiosos. Vejam que no próprio texto de Ezequiel, o versículo 2, 34, 2 de Ezequiel, diz o seguinte: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. A característica definidora do pastor de Israel, que só cuidava, que era um mercenário, cuidava, era justamente porque ele cuidava de si, apenas de si. Então, o que Jesus está dizendo é que os fariseus estão cuidando apenas de si e querendo fechar a porta dos céus para os demais. Eles não são pastores de verdade. Eles são mercenários. O mercenário, ele se importa apenas com a recompensa que recebe. Mas quando surge o perigo, ele abandona e foge. O lobo, que representa os inimigos de Deus, o evangelho, Satanás e os inimigos em geral, ataca as ovelhas e as ovelhas se dispersam. Então, a característica definidora do mercenário é não se importar
com as ovelhas. Então, o mercenário, ele se importa apenas consigo. Existem muitos tipos de mercenário ao longo da história da igreja, né? Até hoje, milhares. O tipo mais comum de mercenário que nós temos é o que eu chamei de mercenário herético, né? Que é um mercenário que ele distorce a verdade do evangelho para se beneficiar. Ele está no meio do povo de Deus e ele distorce o evangelho para se beneficiar. Veja, no começo da minha caminhada cristã, não tinha praticamente nenhum conhecimento das Escrituras. Eu tinha um amigo que escutava muito a mensagem de um pregador de rádio, que se intitulava Bispo e falava muito de prosperidade. Não sei se vocês sabem quem é. Então, era muito comum, né, na época, se escutar essa mensagem, esse meu amigo, e falar. E aí eu comecei a ler as Escrituras. E em pouca leitura, né, do Evangelho, ali de Mateus, né, Marcos, enfim, comecei a perceber, alguém está errado aqui, porque não é possível. Né, essa mensagem com aquilo que está nas Escrituras, tem alguém errado. E, obviamente, de pronto, né, rejeitei aquele tipo de mensagem, né, de triunfo, de prosperidade. Agora, vejam, o que nos chama a atenção aqui é que o julgamento de Jesus está se manifestando nesse momento. Veja, você tem alguém jovem que não, né, conhecia muito pouco das Escrituras, e alguém que estava aí com a Bíblia na mão há décadas, falando para milhares de pessoas em rádio. E eu, enquanto uma ovelha cega ainda, consegui ouvir a voz do pastor manifestada nas Escrituras Sagradas. E consegui identificar que aquele indivíduo era um mercenário. E o mercenário, justamente, esse tipo de mercenário herético, né, ele distorce a palavra para se beneficiar. E ele cresce na confusão, na dispersão, no tumulto de pensamentos, interpretações e ideias. Ele não se importa com o crescimento, com a vida, com a espiritualidade daquelas pessoas que o seguem, mas apenas com seu bolso. Nesse caso, com seu bolso. Mas existem mercenários, né, heréticos, que querem, na verdade, só seguidores por conta das suas ideias. Então, fazem interpretações contrárias àquilo que a Bíblia ensina, citando muitas vezes a Bíblia, e levam o povo, né, às heresias, à perda, né, do conhecimento verdadeiro do Senhor. Então, isso acontece, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. As pessoas que seguem esses indivíduos, né, tornam-se semelhantes e se acostumam com a heresia, com a falsa profecia, com o engodo. Elas gostam disso. Mas a verdadeira ovelha ouve a voz do pastor e rejeita a voz do mercenário. Esse é um ponto importante. Há uma responsabilidade aqui. Agora existe também um outro tipo de mercenário, né, que eu chamei de mercenário político. É aquele indivíduo que, quando entra na política, ele se apresenta em nome de Deus, promete, né, proteção à fé cristã, desde que a igreja o apoie incondicionalmente. Então, isso é muito comum. A cada 2 anos, aparece um monte de mercenário nas igrejas que abrem as portas. Né? Se você quiser, tem vários mercenários querendo transformar a igreja em curral eleitoral. É muito comum, é cultural. Agora, um exemplo, recentemente, me marcou muito esse ano. Eu li uns 4 livros sobre esse assunto. E eu realmente assim, fiquei muito chocado em descobrir que, na época do nazismo, né, lá na Alemanha, de Hitler, o Hitler se apresentou à igreja, né, à nação alemã e também à igreja cristã, como sendo um inimigo do comunismo. Né? Você tinha uma ameaça da União Soviética e Hitler, em tese, protegeria a Alemanha dos comunistas. E aí ele ascendeu ao poder. A igreja, ela acabou majoritariamente apoiando o Hitler, né? Votando nele e apoiando. Para você ter ideia, foi muito chocante descobrir esse ano que inúmeros líderes e pastores aceitaram colocar suástica ao lado da cruz. Você pode procurar um monte de imagem na internet, igreja com a cruz e a suástica do lado. E, além disso, você tem igreja que hasteou a bandeira nazista nos templos. Você entrar na igreja tem uma bandeira nazista. Teólogos e pastores apoiaram e defenderam de púlpito que Jesus era ariano. Que Hitler dizia isso, né? Jesus não era judeu, ele era ariano. Os judeus corromperam a Bíblia para dizer que ele era judeu para se proteger, mas ele era ariano. Aí tinha um monte de pastor e teólogo defendendo isso, para legitimar o apoio cristão a Hitler.
A igreja ela foi desfigurada, desconfigurada. Milhares de ovelhas foram levadas ao abate e a igreja perdeu a sua identidade. Foi muito chocante descobrir tudo isso. E aí, quando a guerra acabou, o que é que aconteceu com o mercenário? O Hitler foi lá e se matou, e esses líderes fugiram. Obviamente, né? A nação ia passar por uma revisão das suas crenças, e esses líderes das igrejas, zarparam. Esses eram os mercenários que usam a igreja para sustentar uma religião política. Então, isso é muito perigoso. Usar a igreja para qualquer outro fim, senão a glória de Deus. Esses fatos devem nos alertar, porque essas coisas não são distantes de nós. Nós somos assediados a usar o evangelho para qualquer outra coisa, seja para prosperidade, para política, para qualquer outra coisa, para ideias que a gente tem uma ideia assim meio mirabolante, a gente vai lá na Bíblia procurar qualquer coisa para respaldar. Não pode ser assim. Nós não temos essa autorização. Irmãos, o evangelho aqui é divisivo. O povo de Deus não pode confundir, sob hipótese alguma, a voz divina com a voz de um mercenário. A principal característica do mercenário é não se importar com a glória e o reino de Deus. Ele se importa consigo, com as suas ideias, com o seu bolso, com seus votos e ponto. Isso vale para herege, político ou qualquer outro que traga distorção da palavra de Deus para se beneficiar. Agora, na medida em que as ovelhas se acostumam com a voz do bom pastor, elas não podem ser mais ludibriadas por mercenários, sob pena de também tornarem-se responsáveis. Nós precisamos discernir aquilo que é dito em nome de Deus. Não pode haver acomodação da igreja com aqueles que usam o evangelho para se beneficiar. O apóstolo chamou essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Elas corrompem o evangelho, corrompem a igreja para o seu benefício. O apóstolo Paulo disse: o destino dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas dessa terra. É responsabilidade nossa, meus irmãos, de cada ovelha de Cristo, discernir aquilo que ouve em nome de Deus. Não é possível que a gente escute o evangelho aqui durante a semana, a gente escute falsa profecia, mentira dita em nome de Deus, a gente normalize isso. E não pode escutar qualquer pessoa, achar que qualquer interpretação é válida, de forma nenhuma. Tem que haver distinção, em clareza, daquilo que é de Deus, em relação àquilo que não é de Deus. É dever nosso estudar as Escrituras, para julgar as profecias, o ensino e as pregações. E é preciso, quando possível, dar um passo a mais. Erguer uma voz de profeta em declarar e denunciar a atitude dos mercenários. Nós não podemos simplesmente assistir. Nós precisamos, tanto quanto possível, dizer com clareza: isso não vem de Deus. Mesmo que, aparentemente, você ache que sim, nós precisamos ter esse papel, essa atitude, de forma propositiva, né, ativa, em denunciar aquilo que é próprio de mercenários. Agora vamos continuar do verso 14 ao verso 18. Nós vamos ver aqui Jesus como o bom pastor. Veja o que ele diz no verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Essa porção das Escrituras é simplesmente extraordinária. Tem tanta coisa aqui importante. Eu vou fazer alguns destaques fundamentais. Veja, no verso 14 ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Aí veja no verso 15: assim como um pai me conhece, eu conheço o Pai. Vejam, uma característica do bom pastor é o fato de ele conhecer o Pai
e ele conhecer as suas ovelhas. E aqui tem um outro detalhe. Do lado de cá, do nosso lado, nós temos a capacidade de conhecer Jesus Cristo, né, o nosso pastor. E tem um outro detalhe ainda mais fundamental. Porque Jesus compara essa relação da ovelha com o pastor com a relação do pai com ele. Ele diz que é possível que nós conheçamos a pessoa de Jesus como o pai o conhece. Isso é uma coisa extraordinária. Os comentaristas que eu li, vários deles celebrando esse texto, dizendo que coisa gloriosa, como nós conhecemos pouco o nosso pastor. Ele está dizendo que a gente pode conhecê-lo como o pai o conhece. Ou seja, nós podemos conhecê-lo intimamente, profundamente. Esse texto é simplesmente extraordinário. Nós podemos conhecer e somos conhecidos pelo nosso pastor. E nós não podemos nos contentar com pouco. Nós podemos conhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais, assim como o pai o conhece. E ele diz que uma segunda característica, né, de ser o bom pastor, ainda no verso 15, é que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, eu conheço como o pai conhece, e elas me conhecem, ou seja, há uma relação aqui, e eu dou minha vida por elas. Aí no verso 16, Jesus diz, olha, ele está diante, né, dos discípulos, dos fariseus, e ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, desse curral. Ou seja, eu tenho outras ovelhas que não fazem parte da etnia judia, né? Ou seja, que não são judeus. E aí são os gentios, aqueles que não são judeus, ou seja, somos nós. Jesus, com muita clareza, diz aqui que ele trouxe salvação para os judeus e também para os gentios, para todo aquele que conhecê-lo e segui-lo, né? Conhecer a voz do pastor e seguir a sua voz. E ele diz mais, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus nunca condicionou. Talvez elas conheçam a minha voz. Não. Ovelha que é ovelha conhece a pessoa de Cristo necessariamente. Se você foi para um seminário teológico, não importa. Você sendo cristão, você tem um grau de conhecimento. Pode não ser tão profundo, mas você vai ter algum grau de conhecimento necessário sobre a pessoa de Jesus, capaz de revelar quem ele é e te salvar. Isso aqui é uma garantia que nós temos em Cristo. E ele diz, ele ainda termina nesses versos, né? Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida, eu conheço meu pai, eu conheço as ovelhas, eu trago as ovelhas para o meu pai. Meu pai me ama por isso, porque eu dou a minha vida e eu a retomo. Ninguém tira de mim, eu dou espontaneamente. Eu tenho autoridade para dar e retomar. Jesus aqui, ele se equipara de forma inequívoca com o Pai. Em dois sentidos. Ele diz que ele conhece as ovelhas como o Pai, então ele tem um grau de conhecimento tal qual o Pai celestial. E ele diz com muita clareza que ele tem capacidade e ele tem poder sobre a vida e a morte. Eu dou a minha vida livremente, ninguém tira de mim. Mas eu também vou lá e puxo, trago de volta. Veja que coisa extraordinária. Jesus é tal qual o Pai. Conhece as ovelhas e dá a sua vida e toma de volta. Aqui ele está falando justamente de morrer e de ressuscitar. Esses versículos, meus irmãos, apresentam o evangelho e a divindade de Cristo. Cristo veio ao mundo para resgatar as ovelhas que ele e o Pai conhecem. Ele deu a sua vida livremente na cruz por judeus e gentios e os congregou e os congrega ao longo da história como um só povo, sob a liderança de um só pastor. Ele triunfou na cruz sobre Satanás e sobre o inferno, como diz Colossenses, e ao terceiro dia, o próprio Jesus exerceu a autoridade de retomar sua própria vida, ressuscitando dentre os mortos, de forma física, inequívoca, de que ele estava vivo. Todas essas atitudes foram em submissão ao Pai que havia ordenado sua morte. Que ele diz no final do verso 18, esta é a ordem recebi de meu Pai. A gente chama isso de economia da Trindade. O Pai se submete ao Filho
e o Espírito se submete ao Filho. O Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete ao Filho. Economia da Trindade. Jesus está remetendo essa verdade aqui, de que o Pai ordenou e ele foi lá de forma obediente obedecer ao Pai. E ainda assim, ele não perdeu em nenhum momento a sua autoridade sobre a vida, sobre a morte. E ele fez, e agora ele exerceu essa autoridade em submissão total e completa ao Pai. Por isso que ele é sacrifício perfeito ao Pai. Quem é que esmaga Jesus na cruz, o Calvário? O Pai. Eu tenho uma imagem, né, na minha mente de que é como se Jesus, aquele corpo frágil, estivesse lá pendurado no madeiro e Deus tivesse duas luvas de boxe cósmicas e ele socasse Jesus, socasse, ele esmagasse Jesus. É a forma de eu pensar. Os judeus pensariam, né, alguém que pisava a uva para fazer o vinho. A ideia de esmagar é isso, é esmagar. E foi isso que o Pai fez com o Filho. E o Filho deu a sua vida de forma deliberada e livre. Veja como o Evangelho, nesse sentido, ele é brutal. O Pai soca o Filho, esmaga o Filho. A imagem que você tiver na sua cabeça. Um murro cósmico naquele corpo frágil, era o Pai. E ele grita, por que me abandonaste nessa hora? Era o Pai batendo, Era a justiça divina. Porque se Jesus saísse do meio, aquela justiça caía sobre quem? Sobre a minha e a sua cabeça, aí já era. Então Jesus na cruz, ele segura a ira do Pai. Ele recebe no seu corpo a ira do Pai. Por isso que quando a gente come o pão, a gente morde o pão, é como se a gente estivesse lembrando do corpo de Jesus que foi esmagado. O nosso dente está esmagando o pão e remetendo a Jesus que foi pego pelo Pai. O Pai esmagou ele. Pegou e mordeu o Filho, enfim. A imagem é forte. Mas é o Evangelho. É o Evangelho. O Filho fez isso por amor a nós. Não teve nada, não teve nenhum motivo. Só por amor. Irmãos, aqui nós temos plena segurança. Jesus nos conhece e é conhecido por suas ovelhas. Não há confusão para quem está em Cristo, meus irmãos. No mesmo capítulo, veja esses versículos, por favor. Verso 27 ao 29, do mesmo capítulo 10. Você nem vai sair da página que você está. Veja esse verso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Que coisa, quanta segurança nós temos. Adão e Eva estavam lá, né, no jardim do Éden, mas pecaram e se afastaram de Deus. Aqui nós temos tanta segurança. Conhecemos o Pai, somos conhecidos pelo Pai, e Ele não vai nos expulsar da sua presença. Nós já estamos enxertados em Cristo. Estamos presos, ligados em Cristo. A partir do momento que confessamos o seu nome, arrependemos nossos pecados, enfim, a vida plena. Aqui, meus irmãos, está a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que uma vez foram salvos eternamente e não podem ser arrancados da mão do Pai. Jamais. Todo aquele que conhece e é conhecido por Cristo, jamais vai perecer. Não pode ser arrancado de suas mãos. Necessariamente as ovelhas de Cristo vão perseverar, porque Deus preserva. A pessoa pode, tropeçar na vida, inclinar-se ao pecado, muitas vezes se afastar, mas se a ovelha de Cristo, ela está presa a Cristo, ela volta. Essa é a nossa segurança. O Senhor nos segura. O tempo todo nos segura. Que bom que é assim, meus irmãos. Nós não temos o controle, graças a Deus. Uma das principais marcas de uma ovelha é a capacidade de ouvir a voz de Cristo, seguir sua palavra e sentir segurança. Sentir segurança de que está preso a Cristo. Isso significa
que toda ovelha entende o evangelho e se compromete em temor e obediência, apesar dos seus pecados. A ovelha sabe qual é a vontade do pastor e busca segui-la, tem temor em segui-lo, seguir a vontade do pastor. Pode até às vezes passar um tempo ali lutando com o pecado, mas ainda assim é Deus operando no coração, chamando, não faça isso, não fique aí, volte, volte. Ovelha que é ovelha sente tudo isso. E essa é a nossa segurança. Jesus Cristo, Ele nos faz perseverar. Esse é o ponto. Jesus Ele apenas, não apenas nos salva na cruz. Não é só isso. Ele é que segura a gente o tempo todo. Ele não nos solta. É impressionante isso aqui. O que Jesus está dizendo é isso. Eu salvo vocês e eu vou segurar vocês. Vocês não vão sair daqui. Entrou aqui, acabou-se. Não sai mais. Se a ovelha entrou no meu curral, não sai mais. Se torna rebanho eternamente. Eu não perco nenhuma. Jesus garante a essa pessoa a vida eterna, que não pode ser tomada, perdida ou destruída. Ele guarda seus filhos até o fim. O profeta Isaías, que foi citado em Mateus, diz o seguinte, que o Senhor não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega, até que leve a justiça à vitória, até que leve a justiça à vitória na presença de Deus. Deus não nos esmaga, Deus não apaga o pavio quando a gente está desanimado, a gente está tropeçando, a gente está pecando. Ele não apaga o pavio do nosso coração. É Ele que nos faz perseverar, fica lá segurando o tempo todo. Cristo. Na vida cristã, meus irmãos, nós podemos ter altos e baixos, e como temos, em qualquer tempo, aquele que é ovelha, necessariamente vai ouvir a voz do pastor. E vai reconhecer. Na sua palavra, Deus nos disse o suficiente, meus irmãos, para a gente levantar a cabeça e seguir firme na fé. A gente não pode desanimar demais. Diante do evangelho, a gente não pode desanimar demais. O Natal nos lembra que Cristo é o bom pastor que nos conduz com sua voz e garante segurança eterna. A viagem pode ser turbulenta, mas Jesus nos guia. E estando em Cristo, nós estamos plenamente, totalmente seguros. Praticamente todo dia eu faço essa oração, Eu sempre faço essa oração, às vezes de manhã eu já começo o dia dizendo isso. Senhor, minha vida está em tuas mãos, não tenho controle. Que bom que é assim, Sempre para me lembrar da bondade do Senhor, eu digo, Senhor, não tenho controle. Que bom que é assim. E é justamente por conta disso, por conta dessas promessas, Estamos seguros na mão do bom pastor. Agora vejamos, para terminar, os versos 19 ao verso 21. Jesus aqui vai falar sobre o caráter das ovelhas, em relação, ou distinguindo-as daquelas que não são ovelhas. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Esses versos, meus irmãos, nos lembram do argumento de Jesus. E qual é o argumento de Jesus? O argumento de Jesus é que ele veio ao mundo trazer julgamento, para que aqueles que veem não vejam, e os que não veem, os que são cegos, vejam. E aqui é justamente Jesus revelando, depois da sua pregação, a palavra de Deus revela o julgamento de Cristo. Veja, esse texto mostra que existem apenas dois tipos de pessoa. Aquelas que viram e ouviram a voz do bom pastor, Jesus, e aquelas que são cegas e surdas ao evangelho. Só existem esses dois tipos de pessoas no mundo. Agostinho de Hipona já falava isso, a cidade de Deus, a cidade dos homens. A cidade de Deus são aquelas pessoas que estão nesse mundo, mas amam a Deus sobre todas as coisas. A cidade dos homens são aquelas pessoas que estão nesse mundo e amam a carne, o pecado. Aí Agostinho de Hipona escreveu lá um tratado gigantesco para dizer que Jesus estava no controle da história, mesmo quando o Império Romano estava caindo. Mas independente de qualquer coisa, os cristãos pertenciam à cidade de Deus. Por quê? Porque eles amavam a Deus. Então Agostinho, isso no século IV, da fé cristã, da era cristã, século IV, século V, escreveu uma obra para dizer aquilo que Jesus está dizendo aqui. Só existem duas pessoas no mundo, dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que ouviram e viram e creram,
e aquelas que são surdas e cegas ao evangelho. Você não consegue de forma nenhuma, né, ver de fato uma transformação, apesar da necessidade de nós pregarmos a todos. Então, Jesus aqui, ele trouxe o julgamento. E esse texto me remeteu, né, me lembrou de duas passagens aqui que Jesus falou algo muito interessante. Certa vez, né, em Mateus 25, Jesus disse que no julgamento final, ele agiria como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. Vejam, a gente tem uma imagem de Jesus muito em relação a essa questão da salvação e tudo mais, mas tem várias partes do evangelho que Jesus se mostra como um juiz, que faz distinção. E nesse texto de Mateus 25, eles olham no julgamento final, ele como um pastor o próprio Jesus se apresenta, né, vai se colocar como um pastor que vai separar as ovelhas dos bodes. E ainda em Mateus 13, Jesus disse que uma determinada, né, plantação de determinado campo, o Senhor foi lá e semeou o trigo. Mas veio o inimigo durante a noite e semeou o joio. Aí, não, a gente vai retirar agora. Aí Jesus disse, não, deixa para o final da colheita. Que aí a gente vai fazer a separação. O julgamento final do trigo e do joio. O ponto aqui, meus irmãos, é o mesmo. Ovelhas e bodes se alimentam nos mesmos campos, estão nesse mundo, né? Os cristãos e os não cristãos, os crentes e não crentes, comem às vezes a mesma coisa, né? Lidam com a mesma inflação, enfim, pagam os impostos, enfim. Trigo e joio, eles podem até se parecer, né? E até aparentemente se confundir. Nós temos colegas de trabalhos, né? E também familiares que não creem no evangelho, e muitas vezes nós temos a mesma cultura, gostamos de coisas semelhantes, né? Enfim, compartilhamos em vários bens culturais. O ponto é que, apesar dessa proximidade, nós não podemos nos enganar. As ovelhas e o trigo serão eternamente preservados, ao passo que os bodes e o joio serão lançados fora. Todo aquele que está em Cristo está seguro, mas quem não está em Cristo Jesus está eternamente perdido, se não se arrepender dos seus pecados. Se você que está aqui nessa noite está em Cristo, alegre-se em Deus. Essa mensagem, no final do ano, tem que nos trazer alegria. Temos temores em relação ao ano que vem? Temos vários temores, né? A qualquer momento pode ter uma guerra mundial, né? O mundo está meio complicado, a questão econômica, tantos outros desafios que nós temos, né, na vida social e também na vida privada. Mas, de todo modo, Jesus está no futuro. Ele vai preservar a nossa vida. Ele vai nos segurar. Ele está dizendo isso aqui. A gente não vai perder a fé. Todo aquele que estiver em Cristo não vai perder a fé. Então, isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Você pode estar passando por um momento ruim nesse momento, né, da sua vida. Mas, certamente, você vai voltar a ouvir com clareza a voz do pastor. Então, alegre-se no Senhor. Agora, se você não está em Cristo, não se demore. O Senhor disse que virá como um ladrão no meio da noite. E Ele pode tomar a sua vida de assalto para te levar e te condenar eternamente. E o Evangelho é muito claro, né, em relação a isso. Ele vem como um ladrão no meio da noite. E Ele toma aqueles desprevenidos por assalto e condena eternamente. O próprio Jesus faz isso. Veja que Jesus não é essa figura do Papai Noel, né? Assim meio bonachão. Não é. Jesus, Ele é bom e Ele é juiz ao mesmo tempo, sem nenhuma contradição. Concluo dizendo, meus irmãos, que no sentido bíblico, como nós fizemos a exposição aqui, Papai Noel não é bom. Deus é bom. Papai Noel não chega nem perto. Ele retribui aqueles que performaram bem ao longo do ano. Pode ser no máximo justo. No imaginário social, o Papai Noel não é sempre presente, não salva e não é gracioso, porque ele age por retribuição. Nós passamos séculos, preste bem atenção, passamos séculos construindo a ideia do Papai Noel e nem chegamos perto de erguer uma mensagem que se aproxime do Evangelho. Nem chegamos perto. A mensagem do Papai Noel não chega nem perto do que é o Evangelho de Jesus. E nesse final de ano, né, nós escutamos muito, então é Natal, o que você fez? Então é Natal, o que você fez? Essa é uma pergunta opressora. Porque a gente pode considerar
no fim do ano, olhar para trás e dizer, não realizei esse sonho, não realizei esse sonho, não atingi aquela meta, não fiz isso, não fui o que deveria ser. Então, o que você fez? Olha, eu errei bastante, fiquei devendo bastante, tive muitos problemas. Mas vejam que o Natal, para o cristão, é o nascimento da pessoa mais generosa, misericordiosa, graciosa e bondosa que alguém poderia ter conhecido. Jesus não aponta o dedo para a gente, dizendo, então é Natal que você fez. Jesus não faria isso. Jesus não é essa cultura que nós temos, de culpa, né, de culpar você, de jogar cargas pesadas no final do ano, fazer você refletir, se angustiar pelo aquilo que você não atingiu. Todos nós vamos, se for assim, todo ano a gente vai ficar no final do ano deprimido. Pelo amor de Deus, não pode ser. Para o crente não pode ser assim. Jesus jamais faria esse tipo de pergunta. O Natal nos lembra do quão misericordioso ele foi conosco. Ninguém pode ter, meus irmãos, inventado o evangelho, porque nenhum ser humano imaginaria uma pessoa como Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é bom. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele abençoa justos e ímpios com o pão de cada dia. Pela manhã, tarde, noite e madrugada. O Senhor é bom. Bom o tempo todo bom. Na saúde e na doença, Ele continua sendo bom. Na fartura e na escassez, Ele permanece fiel. Cristo é todo bondade, graça e misericórdia. Cristo é o nosso Natal. É o nosso ano novo. É a nossa segurança. De dezembro a dezembro, janeiro a janeiro. Não importa, meus irmãos. Estamos seguros em suas mãos. Vamos orar? Deus, nossas vidas estão em tuas mãos. Deus, que maravilha que é assim. Que bom que nós não temos o controle, Senhor. Nos lembra disso, Senhor. A começar em mim, Senhor. Muitas vezes, Senhor, ando ansioso por coisas, preocupações tantas, Senhor Deus. Querendo controlar, querendo determinar, estabelecer metas, prazos, Senhor. E quantas vezes me frustro. Assim acontece com nossos irmãos também. Todos nós, em alguma medida, queremos ter algum controle, mas nós não temos. Nós não temos, mas estamos em tuas mãos. Que maravilha, Senhor. A tua palavra diz com muita clareza que o Senhor nos conhece e que tuas ovelhas te conhecem e que o Senhor não deixa que nada nem ninguém nos separe do teu amor, que nada nem ninguém nos arranque das tuas mãos, nem na mão do nosso Pai Celestial. Quão seguro estamos em tuas mãos, ó Deus. Que bom que é assim, que bom que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós nos alegramos em teu Filho, nós nos alegramos nesse Natal, não pelas coisas, pelos presentes, ou nós não nos entristecemos também pelas faltas, ó Deus. Nossas vidas e nossa alegria está em ti, ó Deus. E em ti, ó Deus, há contentamento eterno. À tua direita, ó Deus, há delícias perpétuas, como diz o salmista. Nos lembra dessa verdade. Reanima aqueles que estão nesse momento, ó Deus, se sentindo desamparados. Ó Deus, que essa palavra, ó Deus, venha ao nosso coração nos trazendo vida, alegria, plenitude, contentamento em tua presença. E é o nosso desejo, ó Deus, te glorificar. Nesse próximo ano que vai se iniciar, usa nossas vidas, ó Deus, toma nossas vidas e nos conduz, para que possamos viver de uma forma que corresponda ainda mais o teu evangelho, em gratidão, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz.